Uma boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos ao SEON, Centro Espírita Os Mensageiros. Hoje é dia de palestra pública. Hoje nós teremos a Vera falando para nós sobre a questão do pensamento, uma nova atitude. Daqui a pouco, então, ela tomará a tribuna para falar para nós sobre esse tema extremamente importante para as nossas vidas. Mas eu gostaria de dar uns recadinhos, pequenos, breves, que é aquilo que a gente costuma dar, que é a questão do lar dos idosos, onde que a gente faz uma campanha permanente para receber doações para o lar dos idosos, que é fraldas geriátricas, material de limpeza, material de higiene, e uma vez por mês uma equipe da casa vai até o local para levar esse material. Outra é o Centro de Nutrição Infantil, também arrecadamos itens para o Centro de Nutrição Infantil, fraldas, leites e itens para crianças. Mas também gostaríamos de trazer hoje acerca da 19ª Feira Cultural Espírita, que vai acontecer dia 27/9, no último sábado de setembro, cujo tema da nossa feira desse ano é a Justiça Divina em Nossas Vidas. Então, nós estamos com a 19ª Feira Cultural Espírita. E a Feira Cultural Espírita, ela engloba o trabalho de diversos trabalhadores da casa, inclusive os jovens e crianças. São teatros, apresentações, é muito bonito, muito envolvente. Então, antes de passar a palavra para a Vera fazer a palestra, eu gostaria de convidar a Cindy para fazer a nossa leitura de preparação de ambiente e a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Então, o livro que eu vou ler agora vai ser Vigiai e Orai, Carlos A. Bacelli, pelo irmão José. Se caíste, não te acomodes no chão, põe-te de pé e continua. A queda te ensina o que nenhuma outra postura física é capaz. Não te lamentes e nem permaneças na expectativa de que te levantem. Reúne as forças que te sobraram e, de novo, retoma a caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que se encontram expostos. Não raro Deus te consente a queda para que aprendas humildade. Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta, se não se arrisca a cair também, não sai do lugar. No exercício de cair e levantar-se é que o espírito se fortalece. Então, agora, embalados por essa mensagem, para quem quiser, cerremos nossos olhos e façamos a oração universal, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo pela internet também. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesta noite. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. É tão importante falar isso, esse tema ele é crucial em nossas vidas. E como nós podemos ter uma nova atitude? E para ilustrar esse tema, eu vou trazer para vocês a história dessa garota. Eu vou falar aportuguesado. Bethany Hamilton. Bethany Hamilton, ela era
uma surfista, e ela contava com 13 anos de idade. No dia 31 de outubro de 2003, ela foi surfar lá no Havaí. Ela, a amiga dela, o pai da amiga dela, o irmão da amiga dela, e muito cedo, por volta das 7h30 da manhã, ela já tinha pego ondas e ela estava lá, descansando na prancha, deitada, com os braços jogados. Mas eis que um tubarão-tigre se aproximou de Bethany e acabou abocanhando ela. E ela ficou daquele jeito, sem um pedaço do braço dela. E houve o resgate, o pai da amiga dela imediatamente a socorreu, de alguma maneira tentou conter aquele fluxo enorme de sangue, e ela estava assim, quando ela conseguiu chegar ao hospital, ela já estava com uma perca de 60% de sangue e de fluidos. E ela estava em choque hipovolêmico, que é um choque que começam os órgãos a parar do corpo. E ela conseguiu entrar em cirurgia e, passado esse primeiro momento inicial, ela ficou uma semana no hospital. E entrevistas posteriores que ela deu, ela diz que na hora da mordida ela se sentiu normal, não tinha muitas dores e não sentiu tanto aquele momento tão terrível pelo qual ela passou. E esse aí, né, é o tubarão-tigre, e esse tubarão, ele tem, em média, 14 pés, que significa 4,2 metros. Ele é enorme. E ele é um dos tubarões mais ferozes que tem. E durante, então, tudo isso que aconteceu, teve alguns pescadores que conseguiram pegar esse tubarão e até, inclusive, encontraram nele restos da prancha dela. E foi confirmado que realmente era o tubarão. E ele, claro, né, eles mataram esse tubarão. Mas eis que essa garota de 13 anos, ela tinha, assim, algo dentro dela, que é o que nós vamos conversar. Apesar do trauma, ela estava determinada a voltar a surfar e não desistir dos sonhos dela. Inicialmente, ela teve que adaptar a prancha dela. Então, ela era uma prancha agora mais longa, mais grossa, com uma alça que pegava esse toco do braço dela, para facilitar a remada, porque nós sabemos que o surfista, ele rema e depois, né, ele sobe em cima da prancha para ir vir deslizando. Então, essa remada se tornava bastante difícil para ela. Mas ela deu um jeito e ela resolveu que nada iria pará-la. E aí ela foi desenvolvendo técnicas com o passar do tempo e se adaptando a essa nova condição. E eis que, em apenas um mês após o ataque, ela começou a praticar diariamente o surf, e ela participou de uma competição em janeiro. Então, ela foi ferida em outubro e no próximo ano, em janeiro, ela já estava numa competição. E aí vocês podem observar
as competições. Ela sofreu, então, 2003, 2004, ela alcançou o 5º lugar. E depois ela alcançou 1º, 5º, ela foi indo ali nos campeonatos, e ela foi se desenvolvendo, e ela não largou do sonho dela. O sonho dela era competir como surfista. E nos informa, procurando a história da vida dela, que ela depois passou a surfar com uma prancha normal, porque o corpo dela se adaptou. E aí nós temos o impacto e o legado dela. É uma história de superação. E chamou a atenção de quem? Da mídia. Muitas pessoas ao redor do mundo se sentiram inspirados pela história dela. Ela saiu da posição de vítima de um ataque de tubarão para um modelo inspirador. E ela fez, então, ela escreveu a autobiografia dela, que chama-se Surfista da Alma, uma história de fé, família e luta para voltar à prancha, que foi adaptada ao cinema em 2011. E ela também fez um documentário em 2018, onde é chamado assim, Bethany Hamilton Imparável. Atualmente, qual é a atividade dela? Ela continua surfando, competindo, e ela, além de ser mãe, ali está a família dela, os filhos dela, ela se tornou também palestrante motivacional. Então, ela é um exemplo poderoso de quê? De resiliência, de fé, de determinação. Então, ela tinha tudo, como nós já falamos, para ficar se auto-vitimizando ou seguir em frente com a sua vida. E hoje o tema da nossa palestra é o pensamento. E como o pensamento, ele vai fazendo com que a pessoa vá adquirindo uma nova atitude em frente à vida. E isso é fundamental para o nosso crescimento interior. No momento que nós temos pensamento positivo, o pensamento que eu vou conseguir, que eu vou seguir em frente, vou caminhar, vou me mover daqui a ali, eu vou conseguindo pouco a pouco e vou tendo êxitos. E aí eu faço alguns questionamentos. Qual a verdadeira dimensão do poder do nosso pensamento em nossa vida diária, no dia a dia? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é essa verdadeira dimensão? Que o pensamento, ele tem um poder gigante, ele que nos move. Não é verdade? Então, você consegue identificar os momentos em que seus pensamentos moldaram a sua realidade, seja positivamente ou seja negativamente? Vocês conseguem identificar algum momento? Ou ainda, a outra pergunta, se há alguma influência que nós muitas vezes nem percebemos, seja espiritual, ou seja de algum amigo, que está ali influenciando os nossos pensamentos, e como nós vamos identificar isso? Então, os pensamentos têm esse poder de criar a nossa realidade. E o que significa pensar? Pensar, o pensamento tem a seguinte definição: é um processo mental complexo, uma atividade intelectual que
envolve a formação de ideias, conceitos, julgamentos e que nos permite compreender a realidade e interagir com ela. Mas será que para o Espiritismo é assim? Será que o Espiritismo não amplia a nossa compreensão sobre a natureza dos pensamentos? É o que nós vamos conversar. O Espiritismo, meus irmãos, ele vai além disso. O pensamento, ele vai além dessa atividade cerebral. No Espiritismo, o pensamento é uma emanação de quem? Do Espírito. E nós temos essa força criadora, o nosso Espírito. Cada um de nós, ao pensarmos, nós vamos criando um campo vibratório, vai plasmando um campo vibratório ao nosso redor. E todos que nos rodeiam, nós vamos assim, a pessoa está ali pensando alguma coisa. Muitos irmãos que estão na condição de espíritos, eles conseguem perceber o que aquela pessoa está pensando. E nós mesmos, quando nós nos aproximamos de uma pessoa, nós conseguimos, de alguma maneira, também perceber os pensamentos daquela pessoa. Porque, às vezes, nós não temos muita afinidades com algumas pessoas e com outras nós temos mais afinidades. Então, todo esse campo em volta da pessoa é em decorrência muito também do que essa pessoa pensa, do pensamento dela. Então, seria o cartão de visitas da pessoa, são os pensamentos. Então, como diz ali, tudo tem início no pensamento. Essa força criadora, como nós já falamos, essa manifestação do espírito e não do cérebro, não do corpo físico. O nosso cérebro, quando nós estamos encarnados aqui, ele é um veículo, mas quem realmente está pensando é o espírito. Porque já pensou se não fosse assim? Então, quando nós desencarnássemos, nós não iríamos pensar, o espírito não iria pensar. Porque se era o corpo físico, ele se deteriora, então a pessoa, o espírito não iria pensar. Então, o pensamento, ele é muito importante para a nossa evolução. E será que o pensamento é uma decisão nossa? O que vocês acham? Nós decidimos o que nós pensamos ou não? Algumas vezes, vamos imaginar assim, vamos dizer que uma pessoa recebe uma notícia bem triste. Aquele primeiro momento ali que a pessoa recebe aquela notícia, ela já tem um impacto. E o pensamento dela meio que flui para algo desagradável, né? Se é uma notícia bem triste. Mas, à medida que o tempo vai passando ali, você vai decidindo como que você vai reagir àquela situação. Então, é isso que eu quero conversar com vocês. Esse momento pelo qual nós podemos decidir, fazer as nossas escolhas, as nossas decisões. Se eu vou ficar numa situação negativa ou numa situação mais positiva. E isso é uma escolha nossa. E entender o quanto o pensamento pode influenciar na vida material e também na vida espiritual. Lembram que Jesus já nos falava no vigiai e orai.
Então, nós estarmos vigiando os nossos pensamentos, o que nós estamos pensando nas mais diversas situações. Se o pensamento, então, é uma atitude, qual a responsabilidade que temos sobre ele? Qual a qualidade dos nossos pensamentos? E essa responsabilidade que vem junto. É fundamental para nós entendermos o padrão dos nossos pensamentos. Qual é o padrão do meu pensamento? Eu sou uma pessoa que só penso coisas ruins o dia inteiro. Eu só fico ruminando as coisas. Eu só penso coisas ruins dos outros, de mim, da minha família. Ou eu sou uma pessoa mais positiva. Eu vejo naquela figura do copo, ou tá vazio ou tá mais cheio. Como que eu sou? Então, esse padrão, ele tem muito a ver com o hábito que eu adquiri, o meu hábito, né, do dia a dia, como que é com os meus pensamentos. Então, isso, você vai fazendo essa investigação. Você pode investigar como que você é durante o dia. Você para de noite e pensa, que pensamentos eu tive hoje durante o dia? Como que foram? Às vezes a gente passa o dia inteiro, aconteceu alguma coisa de manhã, e você passa o dia inteiro pensando naquela coisa ruim. Ou algum colega de trabalho fez alguma coisa para você, alguém te olhou com uma cara um pouco virada, e você passa o dia inteiro pensando nisso. Ou não. Ou você pensa assim, não, mas essa pessoa ela não estava num bom dia, ela não estava bem, não tem nada a ver comigo isso. Então, é isso, nós vermos o que está acontecendo e decidirmos com responsabilidade a maneira pela qual eu quero pensar. E nós temos alguns textos. Esse texto ele é bem interessante, é do livro Sinal Verde, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que André Luiz nos fala. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, nós agimos. Agindo, nós atraímos. E atraindo, nós realizamos. E essa realização vai ser tanto para o lado positivo como negativo. Lembram que semelhante atrai semelhante. Isso vale para companhias físicas e espirituais. O que nós lançarmos no universo é o que nós iremos colher. Então, se você lança para o universo pensamentos de amor, serão pensamentos de amor que você irá atrair. Se você lança pensamentos de raiva, de ódio, de mau humor, é isso que você também irá atrair. Eu vou pedir agora a colaboração para alguém, para deixarmos de ficar tão passivos, que alguém leia para nós esse slide, por gentileza. Quem gostaria? Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos eles podem dissimular. A questão 484, o codificador indá. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que possam vir a ser. Daí sua afeição, por causa da semelhança das sensações. Obrigada, Aguinaldo.
Então, como nós já tínhamos falado, esta é uma questão do Livro dos Espíritos, que nós vamos plasmando à medida que nós vamos pensando, vão se formando formas, pensamentos. E isso faz com que os espíritos, eles conheçam os nossos pensamentos. E na outra questão fala sobre os espíritos se afeiçoarem de preferência por certas pessoas. Por quê? Porque eles se sentem atraídos ali. Reverbera aquilo para ele, faz sentido, é uma afinidade. Então, os de bem se atraem por homens de bem e os espíritos inferiores por outros homens que estão em vícios ou algumas outras situações. Continuando, quem gostaria de ler agora ali Mateus, capítulo 6, versículos 21 a 23. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Sim. Nossos corações, então, tendem a se apegar àquilo que consideram mais valiosos, que é o nosso tesouro. Aonde está o nosso tesouro? Cada um de nós aqui sabe aonde está o nosso tesouro. Mas vamos continuar. Quem gostaria de ler para nós agora o próximo? Por favor. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá, invariavelmente, a imposição do meio em que se localiza. Em outros termos, o homem está invariavelmente ligado a outros seres, encarnados e desencarnados, onde constantemente é sondado por outras mentes que sintonizam com seu estado íntimo. Obrigada. Então, como nós lemos aqui, fala sobre a vontade, esse poder que todos nós temos e que pode ser usado tanto para o bem como para o mal, direcionando as nossas ações, as nossas escolhas dentro do nosso dia a dia, nas nossas relações, conosco mesmo, com as pessoas da casa. E através dessa vontade, nós estaremos então nos manifestando, agindo, e isso é tanto aqui no mundo material que nós estamos atualmente, quanto é percebido pelo plano espiritual. Então, é de fundamental importância nós estarmos ingerindo, como ele falou ali, pensamentos bons, pensamentos saudáveis, pensamentos de cura, pensamentos que tragam acalento para os nossos corações, porque esse pensamento positivo faz com que muitas das nossas dores sejam curadas, muitas das nossas feridas sejam cicatrizadas, e pouco a pouco nós vamos melhorando. Vamos continuar.
Quem gostaria agora? O próximo? Quem se candidata? O pensamento e a evolução espiritual. No item 145 do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, o homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passaram, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Obrigada. Tão linda essa mensagem que nos fala do otimismo e para que nós estejamos o mais possível ligado a Deus, nosso Pai. Então é um convite à positividade, a essa conexão espiritual. Ela sugere que, ao manter uma atitude otimista e cultivar essa ligação com essa força superior, que é o Pai Celestial, é possível encontrar força, esperança e direção de vida. E iremos encontrar a felicidade, o nosso bem-estar. Então, essa conexão com a fonte criadora, que é Deus. Deus é amor. Se nós nos ligarmos a Ele, nós estaremos com esses pensamentos positivos e curativos. E agora convido mais alguém, vou colocar vocês para trabalhar um pouquinho mais. Quem já leu pode ler também, se quiser. O próximo slide. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é venerável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Obrigada. Então, que ocupe os nossos pensamentos do que é verdadeiro, do que é venerável, do que é justo, puro, amável, de boa fama, que isso venha a ocupar os nossos pensamentos. Então, como vocês viram, são vários textos e nós teríamos muitos outros que nos falam exatamente disso, de nós estarmos alinhados aos bons pensamentos, ao Pai querido, a Deus, para nós estarmos em sintonia, igual uma rádio. Sabe uma rádio que você liga a rádio e você vai sintonizando na rádio tal, AM, FM. Então, que nós venhamos a sintonizar numa rádio que seja de amor, de alegria, que seja algo que vá agregar a nós. E como nós podemos exercitar essa nova atitude que nós falamos aqui? Como será? Então vamos lá, que agora é o como. Como que nós vamos fazer? Vigilância constante. A importância de estarmos atentos aos nossos pensamentos e é um exercício diário de autoobservação. Lembro que nós já falamos, Jesus nos ensina o orai e vigiai. Então, nós estarmos atentos, o que nós estamos pensando, qual é o meu padrão? Outro, oração. A prece, ela eleva o nosso pensamento. Esse diálogo com o mais alto nos fortalece, nos inspira, nos purifica. Não é um pedido lá passivo, mas uma ativação de energias positivas através dos nossos pensamentos.
Também, permissão da reforma íntima. Porque muitos de nós, aqui na doutrina espírita, nós estamos em busca da nossa reforma íntima. Mas algumas vezes nós não nos permitimos. Então, ter essa permissão, que é a verdadeira reforma íntima, e ela começa onde? Na nossa mente. Mudar a forma de pensar, é mudar a forma de ser e de agir, aproximando-nos dos ensinamentos de Jesus e da lei de Deus. Práticas diárias. Que práticas seriam essas? Exercícios simples, como uma mentalização positiva, uma afirmação, uma leitura edificante, como nós, como a Cindy leu para nós aqui no início, uma meditação. Então, essa prática diária vai nos envolvendo, vai criando um hábito de nós termos esses pensamentos positivos. Um pouquinho que trancou ali. E o trabalho? O trabalho, seja remunerado ou seja voluntário, ele faz com que a nossa realidade, ela se modifique. E modifica também a realidade das outras pessoas. Porque a pessoa que não trabalha, fica assim só pensando em algumas coisas o dia inteiro, ela não está se movimentando para sair daquela situação. No momento que você está trabalhando, fazendo alguma coisa, seja dentro de casa, seja no teu quintal, seja ajudando alguma pessoa, seja um trabalho remunerado, seja um trabalho voluntário, você está saindo de si próprio e está auxiliando a outra pessoa. E isso vai modificando e modelando os teus pensamentos para melhor. E aí eu trouxe para vocês, é tão bonito esse, tem no Instagram, uma página que é de Jesus Cristo Arte. Toda cura exige limpeza de pensamentos. E ali está, Jesus ali limpando os nossos pensamentos. É bem interessante. Então, pega a buchinha, água, sabão, mãos à obra, Jesus está ali conosco, nos ajudando. E agora, fazer uma meditação com vocês. Lembra que nós falamos de estarmos, usando também dessa ferramenta para dar um toque, assim, prático à nossa reflexão sobre o pensamento, uma nova atitude. Eu convido a todos para nós fazermos uma pequena e rápida meditação. Ela vai nos ajudar a sentirmos na prática como nós podemos estar direcionando os nossos pensamentos. Então, eu peço que, por alguns instantes, todos encontrem uma posição bem confortável na cadeira. Quem está em casa no seu sofá, se sente o mais relaxado possível. Feche suavemente os seus olhos. Dê a permissão para esse momento. E comece a prestar atenção à sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Inspire, expire. Inspire novamente.
expire e assim sucessivamente. Sinta o ar preenchendo seus pulmões e depois esse ar sendo liberado, levando embora qualquer tensão. Agora, traga sua atenção para o centro do seu peito. Imagine uma pequena luz, um ponto de brilho e de calor bem ali, no centro do seu peito. Visualize essa luz crescendo a cada inspiração, expandindo-se. Continue respirando. Se concentre na respiração, nesta luz. E essa luz está crescendo, crescendo. Enquanto essa luz cresce, pense agora em algo positivo que você conquistou no dia de hoje, ou que acontecerá em breve. Pode ser algo bem simples, um sorriso que recebeu, um momento de paz, a expectativa de um encontro, ou até mesmo a alegria por estar aqui no SEON esta noite. Deixe que esse pensamento positivo se forme claramente em sua mente. Sinta a emoção desse pensamento positivo se espalhando em seu peito. Permita que essa sensação de bem-estar preencha todo o seu corpo. Ela está agora irradiando para os seus braços, suas pernas, sua cabeça. Você está inteiramente envolto nessa energia positiva. Agora proponha a si mesmo um pensamento guia para este final de semana. Algo como: eu sou capaz, vou encontrar soluções, entrego minha paz, espalho o amor. Escolha uma frase bem curta e que tenha um significado para você. Repita esta frase 3 vezes. Sinta a vibração e a intenção por trás desta frase. Sinta essa vibração em cada palavra. Deixe que essa atitude mental se ancore em você. Agora, lentamente, traga sua atenção de volta. Respire. Sinta os sons ao redor, o contato de seu corpo aí com a cadeira.
E quando você se achar pronto, abra os seus olhos. Mas traga consigo essa sensação de calma e o poder de uma nova atitude mental. Tudo ok? Estão todos bem? Eu espero, meus irmãos, que essa breve pausa tenha sido revigorante. Lembre-se, os pensamentos, eles são uma energia viva e podemos escolher a direção que os pensamentos tomam em nossa vida. Então, o meu desejo é que possamos levar essa nova atitude para todos os momentos do nosso dia. Meu muito obrigado, desejo uma boa noite, um bom retorno aos seus lares. Obrigado, Vera. Essa meditação praticamente já foi uma prece. Então só nos resta dizer que os passistas estão indo à Câmara de Passe e aqueles que quiserem se sentirem à vontade, pode se encaminhar assim que for chamado, o Guilherme vai chamar para tomar o passe. Então vamos apenas novamente agradecer a Deus por esses momentos, agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, e pedir as bênçãos para nossas vidas, para essa semana que vai começar, para esse final de semana. Mas também pedimos as bênçãos para todas as pessoas que de alguma forma necessitam das tuas bênçãos, Senhor Jesus. Esteja conosco então hoje e sempre, que assim seja.